Olá, meus amados irmãos. Hoje trago para vocês mais uma história, um testemunho de milagre eucarístico, dessa vez envolvendo o Papa. Em 18 de agosto de 1996, às 19 horas, o padre Alejandro Bezetti celebrava a Santa Missa em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires. No fim da comunhão, uma mulher veio até ele e informou que havia encontrado uma hóstia jogada na parte de trás da igreja. Chegando ao local indicado, o padre viu a hóstia profanada e colocou em uma tigela com água e colocou-a no santuário da capela, aguardando que dissolvesse na água. Na segunda-feira, ao abrir o tabernáculo, viu com espanto que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Contou o fato ao arcebispo local cardeal Dom Jorge Bergoglio, que hoje é o nosso Papa. Ele pediu que a hóstia fosse fotografada profissionalmente. As fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996. Mostram claramente que a hóstia se tornou um pedaço de carne sangrento e tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Durante os anos, a hóstia permaneceu no tabernáculo e o acontecimento foi mantido em segredo estrito. Vendo que a hóstia não sofreu decomposição visível, o cardeal Bergoglio decidiu mandar analisar cientificamente. Uma amostra do tecido foi enviada para um laboratório em Buenos Aires sem anunciar que o material era uma hóstia. O laboratório relatou ter encontrado células vermelhas e brancas no sangue e do tecido de um coração humano. Informou também que a amostra de tecido apresentava características de material humano, ainda vivo, com células pulsantes como se ainda estivesse em um coração. Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castanhon que realizasse alguns testes adicionais. E em 5 de outubro de 1999, na presença do representante cardeal Bergoglio, Dr. Castanhon retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou-a a Nova York para análises complementares. Para não prejudicar os estudos propositalmente, não foi informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem. O laboratório relatou que a amostra foi recebida do músculo do coração de um ser humano, ainda vivo de aproximadamente 30 anos, e o tipo sanguíneo era AB, muito comum entre os judeus. 5 anos mais tarde, em 2004, Dr. Castanhon contatou o Dr. Frederick Zugib, pediu para avaliar uma amostra de teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. Dr. Zugib, cardiologista renomado, determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humano. O médico declarou o seguinte: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdadeira origem do tecido. Ao saberem de onde a amostra tinha sido colhida, demonstraram grande surpresa racional. Um dos cientistas perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água. O doutor respondeu que era questão de minutos para que as células brancas morressem. Então o médico foi informado de que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante 1 mês e em seguida durante 3 anos em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. Meus amados irmãos, hoje deixei para falar da nossa fé cristã depois de já lhes ter contado o milagre. Se vocês já assistiram os outros vídeos da playlist Milagres da Eucaristia, caso não sabiam, puderam aprender sobre a Santa Comunhão. Mas caso algum de vocês tenham começado a assistir os vídeos por aqui, então vou explicar aqui também do que se trata a Eucaristia. Na Igreja Católica, um dos ensinamentos mais importantes é a crença de que Jesus está realmente presente, de corpo, sangue, alma e divindade, sobre as aparências de pão e vinho na Eucaristia. Sim, aquele pão pequenino, de aparência achatada e circular, de cor quase branca, o pão ázimo, feito somente com farinha de trigo ou outro cereal
e água, sem fermento, que o padre levanta ao alto, o apresenta a todos os cristãos na missa. A presença milagrosa de Jesus ocorre por poder de Deus, através das palavras e ações do padre na missa. Ou seja, nessa ação do sacerdote ocorre a transubstanciação, que é a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Para que os irmãos possam fazer um estudo individual sobre o que está escrito na Bíblia a respeito do pão e vinho transubstanciados no corpo de Cristo, leiam as passagens de João, capítulo 6, do versículo 54 ao versículo 57, Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 ao 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Meus amados irmãos, que esta história possa servir para te dar ânimo e te ajudar a prosseguir, pois essa é a vontade do nosso Pai Criador e do seu Filho, nosso Salvador. Para me ajudar a dar continuidade ao canal, aproveite para curtir, ativar as notificações, comentar e compartilhar o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.